Deus seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossa história. Então vamos lá? 70ª noite. Senhor, pode Vossa Majestade facilmente imaginar que Rimbad não ficou pouco pasmado do cumprimento. Visto a peroração que acabava de fazer, tinha motivo para supor que Simbá o mandasse buscar para o maltratar, razão porque pretendeu desculpar-se com o fato de não poder deixar a sua carga no meio da rua. Porém, o criado de Simbá lhe protestou que se tomaria sentido nela e o apertou de tal modo, em razão da ordem que recebera, que o Mariola foi obrigado a ceder às suas instâncias. O criado introduziu-se numa grande sala, onde havia uma companhia numerosa, à roda de uma mesa soberba de toda a casta de guisados delicados. Via-se no lugar honorífico um homem grave, bem constituído e venerando pela sua longa barba branca, e atrás dele uma multidão de criados, apressados a servi-lo. Era Simbá, este homem. Mariola, cuja perturbação aumentou à vista de tanta gente e de um banquete tão magnífico, saudou a companhia todo trêmulo. Disse-lhe Simbá que se chegasse. E depois de o mandar assentar à sua direita, serviu-o e mandou-lhe dar um excelente vinho de que estava abundantemente guarnecido o aparador. No fim do banquete, vendo Simbá que os seus convidados não comiam mais, tomou a palavra, dirigindo-se a Rimbad, que apelidou por irmão, segundo o costume dos árabes quando se tratam familiarmente. Perguntou-lhe como se chamava e qual era a sua profissão. Senhor, lhe respondeu ele, chamo-me Rimbad. Estimo muito ver-vos, replicou Simbá, e asseguro-vos que a companhia vos vê também com gosto. Porém, desejaria saber de vós mesmo o que dizeis há pouco na rua. Simbá, antes de pôr-se à mesa, tinha ouvido por uma das janelas todo o seu discurso, e isto mesmo foi o que obrigara a chamá-lo. A esta pergunta, Rimbad, cheio de confusão, abaixou a cabeça e respondeu: Senhor, confesso-vos que o meu cansaço me pôs de mau humor, e escaparam-me algumas palavras indiscretas que vos suplico que me perdoais. Oh, não cuideis, replicou Simbá, que seja assaz injusto para disso conservar algum ressentimento. Tomo parte na vossa situação. Em vez de arguir-vos das vossas murmurações, compadeço-me de vós, porém quero tirar-vos de um erro em que pareceis estar a meu respeito. Imaginais, sem dúvida, que adquiri sem custo e sem trabalho todas as comodidades e o descanso que me veis desfrutando. Enganai-vos. Não cheguei a este estado tão venturoso, senão depois de ter padecido pelo decurso de muitos anos todos os trabalhos do corpo e do espírito que a imaginação pode conceber. Sim, meus senhores, acrescentou ele, dirigindo-se a toda a companhia, posso assegurar-vos que todos esses trabalhos foram tão extraordinários que seriam capazes de tirar aos homens mais ávidos de riqueza e cobiça fatal de atravessar os mares para adquiri-las. Não ouvistes talvez falar, senão confusamente, das minhas estranhas aventuras e dos perigos que corri no mar nas 7 viagens que fiz. E visto que a ocasião se me oferece, vou fazer-vos uma relação fiel delas. Creio que não vos arrependereis de ouvi-la. Como Simbá quisesse contar a sua história particularmente, por causa do Mariola, antes de a principiar, ordenou que mandassem levar a carga que ele deixara na rua ao sítio onde Rimbad indicou que desejava fosse levada. Depois disso, falou assim: Primeira viagem de Simbá, o marinho. Tinha herdado de minha família cabedais consideráveis. Dissipei a melhor parte nas devassidões da mocidade.
Emendei-me, porém, de minha cegueira, e refletindo comigo mesmo, reconheci que as riquezas estavam sujeitas a perecer e que se via bem depressa o final delas quando os homens as administravam tão mal como eu fazia. Lembrava-me também que gastava, infelizmente, a minha vida uma vida desordenada o tempo, e que é a coisa mais preciosa. Considerava ainda que era a última e a mais deplorável de todas as misérias, o ser pobre na velhice. Lembrei-me dessas palavras do grande Salomão, que ouvi algumas vezes pronunciar a meu pai. É menor desgosto estar na sepultura do que na pobreza. Sensível a todas essas reflexões, ajuntei os destroços do meu patrimônio, vendi publicamente toda a mobília que tinha, meti-me com alguns mercadores que negociavam por mar, consultei-os, os que me pareceram capazes de me dar bons conselhos. Finalmente resolvi me mercadejar com o pouco dinheiro que me restava. Tendo tomado esta resolução, pouco tardei a executá-la. Fui a Balsora, porto de mar no Golfo Pérsico, onde me embarquei com alguns mercadores num navio que aparelhamos à nossa custa. Fizemos-nos à vela e tomamos o rumo das Índias Orientais, pelo Golfo Pérsico, formado pelas costas da Arábia Feliz, à direita, e pela Pérsia, à esquerda, e cuja maior largura é de 60 léguas, segundo a comum opinião. Fora desse golfo, o Mar do Levante, o mesmo que o das Índias, e espaçosíssimo. Tem por um lado as costas da Abissínia por limites e 4.500 léguas de comprimento até as ilhas de Valvac. Fui logo incomodado pelo que chamavam enjoo, porém restabeleci-me depressa a minha saúde. E depois, então, não mais estive sujeito a tal doença. No decurso de nossa navegação, aportamos a muitas ilhas e nelas vendemos ou trocamos as nossas fazendas. Um dia que navegávamos à vela, a calmaria nos deteve defronte de uma ilha quase à flor d'água, que se parecia como um prado pela sua verdura. Mandou o capitão amarrar as velas e consentiu em que se fosse à terra as pessoas da tripulação que lá quisessem ir. Eu fui do número dos que desembarcaram, mas no tempo em que nós divertíamos-nos a beber e comer e a descansar da fadiga do mar, tremeu de repente a ilha e deu-nos uma forte sacudidela. Dita essas palavras, parou Sherazade, porque o dia principiava a raiar. Tornou a continuar assim o decurso no fim da seguinte noite. Olha que interessante, agora começamos as histórias de Simba, e ele começa a narrar a sua primeira aventura, que nos parece bastante interessante e com certeza nos trará coisas extraordinárias. Mas prosseguiremos amanhã, né? E poderemos entender melhor essa história. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.